Custo-benefício, esse deve ser o termo mais pesquisado quando o assunto é celular, e tem de todo tipo, desde muito baratinhos até mesmo celulares bem mais caros, mas que têm um excelente custo-benefício pelo que oferecem. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma lista com os melhores custos-benefícios até os R$ 2.500 para você comprar em 2025. Aqui a gente vai do mais baratinho até o mais caro dentro do nosso orçamento. Sem mais delongas, o link de compra de todos os celulares que estão no vídeo vai estar aqui na descrição. Vamos ao vídeo. E para começar, não tem como ser outro. Galaxy A05s. Dentro da Samsung, entre os baratinhos, esse é o que mais vale a pena. O A05 se custa menos de R$ 700 atualmente. E é um baita custo-benefício, principalmente se a gente for levar em conta o que ele oferece. A gente está falando de um celular de tela IPS LCD, com 90 Hz. E esse para mim é um ponto muito positivo que deixa ele a um passo à frente dos seus concorrentes. Essa é uma tela bastante rápida, e pelo preço dele não dá para cobrar uma tela AMOLED de jeito nenhum. Além disso, ele ainda tem versão máxima com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Na traseira são 3 câmeras, sendo uma principal de 50 megapixels e outras duas com 2 megapixels cada. Além da frontal, que tem 13. O armazenamento dele é o básico que a gente tem nos dias de hoje, mas um ponto que me agrada muito são os 6 GB de RAM. Aqui a Samsung acertou muito, porque por mais que memória RAM não vá definir de fato o desempenho do celular, ter uma boa quantidade para o processador trabalhar mais tranquilo ajuda demais. As câmeras são de boa qualidade dentro da proposta do celular, claro. Ele grava em Full HD a 60 FPS na principal, e isso é muito bom, mas o ponto que se tem a reclamar um pouco por aqui é que ele força um pouco a nitidez, e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. De processador, ele tem o Snapdragon 680, que por menos de R$ 700 é simplesmente o melhor que tem. Ele traz ótimo desempenho no dia a dia, é bom em redes sociais, tem um gerenciamento energético e otimização muito boa, e isso a Qualcomm sabe fazer muito bem. Ele pode dar uma travada aqui e ali em jogos mais pesados, mas também não é algo que vai te deixar o dia todo estressado. Agora, subindo um pouco o nosso orçamento, chegando na faixa dos R$ 1.100 a R$ 1.200, a gente tem o Galaxy A25. Ele chegou a custar até menos de R$ 1.000 na semana passada, porém ele subiu um pouco esses dias. Mesmo assim, não deixou de ser a melhor opção dentro desse preço. Aqui a gente tem um celular com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com tela AMOLED e 120 Hz de atualização. Uma construção que se assemelha bastante ao OS tops de linha da geração dele. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, acompanhada de duas secundárias, sendo uma de 8 e outra de 2 megapixels, além da frontal que usa a 13 megapixels. Um ponto que eu acho fortíssimo por aqui é simplesmente o fato de ele gravar em 4K. Dentro da faixa de preço dele, é praticamente impossível você encontrar outro celular com uma qualidade de gravação tão boa. Mas indo ao que interessa, o A25 traz um excelente desempenho, tudo graças ao chip Exynos 1280, que sim, é meio antigo, porém ainda é muito potente. É um dos bons processadores que a Samsung fez nos últimos anos. Ele consegue rodar muito bem jogos mais pesados, como COD, Free Fire no Ultra, por exemplo, e tudo isso sem ficar igual uma fritadeira de tão quente, nem travando igual essa calculadora que você tem na mão. Subindo um pouquinho mais o orçamento, a gente chega no Asterisk Galaxy A36. E não, a Samsung não tá patrocinando esse vídeo, até porque a situação no alcance aqui tá meio crítica. Mas não tem como não recomendar o A36. Até pelo menos um mês atrás, ele estaria na lista de celulares que eu não recomendo, afinal tava por quase R$ 2.000. Mas a situação mudou. E hoje em dia você já encontra esse carinha por menos de R$ 1.500. E por esse preço, a gente tem um celular imbatível. O Galaxy A36 tem uma tela Super AMOLED, com 120 Hz. E é uma tela muito boa, tem uma qualidade e fluidez fora de série, além de ser muito brilhosa também. Fora que aqui, a gente tem versões máximas que chegam a simplesmente 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Câmera principal de 50 megapixels e duas secundárias de 8 e 5 megapixels. Isso tudo sem contar a frontal que traz 12 megapixels. A gente tem um conjunto muito bem equilibrado por aqui. E apesar de ter piorado a frontal em relação ao A35, ainda tem muita qualidade por aqui. Ele grava em 4K a 30 FPS, tanto na câmera principal quanto na câmera frontal também. Não força tanta nitidez igual os outros dois da lista, mas tem uma qualidade de gravação muito fluida e estabilização muito boa também. O ponto principal por aqui é o seu processador, o Snapdragon 6 Gen 3. Em relação ao A35, só mudou basicamente o nome do processador. O poder de fogo é praticamente a mesma coisa. Ele faz na média pouco mais de 500 mil pontos no AnTuTu. Ainda está muito abaixo de um Galaxy A55
A55, por exemplo, que passa dos 700 mil pontos. Mas apesar do desempenho ser o mesmo, o Snapdragon 6 Gen 3 tem uma eficiência energética muito melhor que o Exynos 1380, e isso impacta de forma mais significativa na duração da bateria, que fica muito melhor. Subindo coisa de R$100 a mais no orçamento, a gente encontra por aqui o Poco X7 5G. Se o que você quer é jogar, mas não quer gastar mais de R$1.500, aqui está a solução perfeita. O Poco X7 tem uma tela AMOLED com 120 Hz, versões que podem chegar a até os 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Câmera principal de 50 megapixels, seguido de duas secundárias de 8 e 2 megapixels. E não menos importante, a frontal de 20 megapixels. Ele grava em 4K na principal e tem uma ótima qualidade. Em relação ao Galaxy A36, ele perde nas câmeras. As do A36 são melhores, apesar dos dois gravarem em 4K na principal. Porém, no desempenho, ele se destaca. Aqui temos um processador Dimensity 7300 Ultra, com um tremendo poder de fogo. São 728 mil pontos no AnTuTu, praticamente 200 mil pontos de vantagem em relação ao Snapdragon 6 Gen 3 do A36. E como eu falei, para jogos, esse celular é simplesmente perfeito. Tudo que o A36 roda, o Poco X7 roda muito melhor. Alguns jogos mais pesados, como COD Mobile e PUBG, dificilmente vão travar por aqui, além de ir bem também em atividades básicas do dia a dia. Com 200 ou 250 reais a mais, você pode estar conseguindo um Galaxy A56, que essa semana já foi encontrado por até R$1.700. E é um celular que aqui no canal dispensa comentários. Direto eu tô recomendando ele lá na rede vizinha, e não é pra menos. A gente tá falando de um celular que USA tela com tecnologia Super AMOLED, com 120 Hz de atualização e uma qualidade e imersão muito boa. Assim como o A36, ele tem uma construção muito linda. Câmera principal de 50 megapixels, duas secundárias de 12 e 5 megapixels e a frontal de 12 megapixels. Ele grava em 4K em ambas, e se você pegar todas as câmeras anteriores e colocar num comparativo com a do A56, todos vão tomar uma surra. A qualidade aqui é de outro nível. É uma câmera fluida, que não força nitidez, tem uma estabilização maravilhosa e tá dando um pau em muito iPhone por aí. Mas indo pro que realmente interessa, o Galaxy A56 tem o processador da própria Samsung, o Exynos 1580, que em questão de desempenho e gestão de energia é um pequeno monstro. São mais de 900 mil pontos no AnTuTu, e entre os intermediários, pelo menos os da Samsung, ele é com certeza o mais poderoso. Roda jogos com tranquilidade e, para você ter noção, o salto de desempenho dele em relação ao A55 é de mais ou menos 200 mil pontos, o que é muito significativo e mostra uma real evolução entre esses dois. Com mais ou menos 100 a 200 reais a mais, a gente tem o Poco X7 Pro, e esse aqui é um verdadeiro monstro. O Brutamontes da Xiaomi tem uma tela AMOLED com 120 Hz. Pode chegar até no máximo 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. É um celular resistente à água e poeira, graças ao IP68. Também tem uma construção muito bonita. Câmera principal de 50 megapixels e uma secundária de 8, além da frontal de 20 megapixels. Ele grava em 4K somente com a câmera principal, porém não com a qualidade tão boa quanto o Galaxy A56. Porém, o que realmente interessa por aqui é desempenho, e isso ele tem para dar e vender. O processador aqui é o Dimensity 8400 Ultra, um processador que serviria facilmente em um top de linha e atenderia todas as funcionalidades muito bem. Esse carinha faz mais de 1.600.000 pontos no AnTuTu, o que é uma pontuação altíssima para um celular que atualmente custa em média R$2.000. Ele roda qualquer jogo da loja de apps no máximo. O Poco X7 Pro tem o desempenho perfeito para quem quer um celular ideal para rodar qualquer coisa sem precisar gastar um rim. Subindo um pouco mais o nosso orçamento, a gente tem dois tops de linha que atualmente estão muito baratos. Um deles é o tão falado Galaxy S24 FE, que tá na casa dos 2.400 a no máximo R$2.600. Ele tem uma tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, que é facilmente a mesma tela que a Samsung USA nos Galaxy S25. Só para você ter uma noção da qualidade. Ele também tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. As configurações das câmeras são as mesmas do A56, uma principal de 50 e duas secundárias de 12 e 8 megapixels, além da frontal de 10 megapixels. Esse, junto com o próximo celular, tem as melhores câmeras da lista. A principal grava em 8K e a frontal em 4K. Qualidade de sobra tem por aqui, uma ótima estabilização, capturas muito fluidas e imersivas. Para quem procura um Android com câmera de muita qualidade, esse é o celular certo. Ainda tem o processador mais potente da história da Samsung, o Exynos 2400E. Passa fácil de 1 milhão de pontos
pontos também. Esse celular é muito bom, não só para quem quer jogar, mas para quem usa para trabalhar, principalmente com internet. E por fim, o iPhone 16e. Esse para mim é de longe o melhor iPhone para você comprar atualmente. Ele tem versão máxima de 512 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Tela Super Retina XDR OLED, de infelizmente ainda 60 Hz de atualização. A Apple já poderia ter mudado isso há um tempinho já. Na traseira, ele traz uma única câmera de 48 megapixels, que é basicamente o mesmo sensor do 16 base. É uma câmera absurda de boa, apesar da falta que as outras fazem. A frontal também tem 12 megapixels, e ambas gravam em 4K. Sobre qualidade de gravação, pra mim ele ganha por pouco do S24 FE. O processador dele é o Apple A18, faz mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu, tem um desempenho muito bom e é o celular perfeito para quem quer um iPhone atual e não quer gastar muito dinheiro. Mas esse foi o vídeo. Comenta aqui se você acha que cabe algum outro celular nessa lista. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então é isso, valeu e até a próxima!